A planilha financeira que eu criei foi projetada para ser uma bússola financeira e esportiva. Seu uso correto permitirá que você acompanhe não só os seus quilômetros, mas também suas finanças, ajudando a tomar as decisões melhores. E como usar a planilha? Vem comigo que eu vou abrir ela e vou te mostrar passo a passo de como utilizar com eficiência. Bora lá, pessoal! Eu vou explicar para vocês a planilha do Correr e Investir. Essa é uma planilha de finanças pessoais que vocês conseguem organizar, né, tudo que vocês recebem, salários, aluguéis, os seus gastos, porque a gente sabe que antes de investir, a gente precisa organizar as finanças pessoais. E eu falo que ela é muito além de uma planilha de finanças pessoais, porque ela também é uma bússola para que você possa ter ali os seus investimentos e os seus quilômetros do projeto, no desafio. E além disso, ela também ajuda na construção da reserva de emergência, que é o primeiro passo, e a gente vai ter uma aula só sobre isso. Então vamos lá. Vocês vão receber, já receberam essa planilha no e-mail, né? Peço para vocês salvarem no seu computador. Por quê? Porque tem uma macro aqui. Então, a maioria dos campos estão protegidos, mas vocês vão ver aqui que tem alguns campos que não. Então, se você excluir, pode danificar a planilha. Se isso acontecer, eu peço que vocês abrem novamente a planilha que você salvou no seu computador. Quando vocês abrirem ela pela primeira vez, vocês vão ter que habilitar a macro. Está vendo aqui em cima? Habilitar. E aí depois tem uma outra macro aqui, habilitar. Legal? Bom, aqui é o desafio KM. Vocês têm aqui embaixo 4 abas: desafio KM, o controle financeiro, o controle de gasto e reserva de emergência, tá? A gente vai falar de cada uma dessas abas aqui, mas vamos começar pelo controle financeiro. Bom, aqui você vai fazer exatamente o preenchimento das suas finanças pessoais. Então você tem um campo receita, onde você vai colocar o seu salário, dividendos. Se você quiser alterar aqui também algo, pessoal, não tem problema nenhum, tá? Eu sugiro que vocês sempre comecem aqui pela primeira linha. E aí é só inserir linha. Aí aqui, ó, João, eu recebo aluguel. Então você consegue preencher aqui. E aí já automaticamente, quando você colocar o valor do aluguel, ela já identifica, tá? Não é preciso, é só excluir a linha. Para as demais, é a mesma coisa. Basta clicar aqui na primeira, adicionar, inserir linha, já vai criar aqui. Você pode ter uma outra despesa fixa, como, por exemplo, plano de saúde, né? Aqui eu coloquei saúde já. Então, vamos colocar aqui, trabalha, por exemplo, com carro. Então, combustível é uma despesa fixa para você. Então, você consegue colocar aqui combustível, por exemplo, e aí passa a ser um valor ali que você consegue inserir, tá? Então, eu vou excluir. Agora que eu já expliquei como você faz para inserir e excluir, aqui embaixo você tem as despesas variáveis. Repare que eu coloquei alimentação na parte de despesa fixa. Esse é um ponto interessante que as pessoas ficam com muita dúvida. Poxa, João, mas a alimentação não varia? Realmente, a alimentação varia. Mas você precisa de um mínimo para sobreviver. Então, eu destaquei aqui por quê? Porque quando a gente for criar a nossa reserva de emergência, a gente vai considerar as despesas fixas. E a alimentação está dentro disso. Agora, se você sai muito para restaurante, se você gosta desse programa, você pode inserir aqui embaixo, ó, despesas variáveis. Aí você vem aqui, como eu disse, sempre na primeira linha, coloca inserir linha, e aí você coloca aqui, restaurante. Pronto. Você já cria aqui, por exemplo, R$1.000 por mês. Você já tem uma nova célula, tá? Com uma despesa que é variável, que realmente a alimentação mas eu considero fixa por causa do cálculo da reserva de emergência, como eu expliquei. Tá ok? Bom, até aqui, pessoal, muito fácil, né? Vamos seguir. Meu futuro. Essa é a parte interessante. É onde a gente vai dar os primeiros passos dos investimentos. Mas, para ficar mais didático, eu vou fazer aqui junto com vocês. Vamos considerar um salário de 5.000, tá? Você tem um extra aqui de 2.000. E aí você tem uma prestação de um apartamento aqui de R$2.000. E alimentação eu vou colocar R$1.500, ok? Restaurante aqui de lazer eu vou excluir. Só um minuto, pronto. Internet, R$250. Assinatura, Netflix e outras que você tiver, R$150.
gastos extras que você tem com lazer ou viagem, enfim, você pode destacar, está aqui R$ 900. Bom, o investimento por enquanto deixa zerado, certo? Então o que a planilha já faz para você de forma automática? Ela já deu aqui o teu gasto total do mês, 4.400, que ela somou aqui os dois campos de gasto, tanto as despesas fixas como as despesas variáveis. Sobrou para investir 2.600, porque você tem uma renda, né, de 7.000, então ela já sinaliza para você. Aqui no controle de gastos é uma outra forma da gente poder visualizar essa informação, tá? Então você tem aqui receitas, R$ 7.000, despesas 4.400, saldo 2.600. Então essa segunda aba aqui, a terceira, né, que é o controle de gastos, é simplesmente uma outra forma de você verificar o quanto entra e o quanto sai, tá, pessoal? E o saldo, porque aqui vai montar um gráfico mês a mês e às vezes é mais fácil de você visualizar quanto que está entrando, quanto que está saindo. Legal, João. Então vamos voltar aqui para o controle financeiro. Bom, aqui você vai receber a planilha, eu não sei em qual mês que você vai começar a organizar suas finanças pessoais, mas eu comecei aqui com o mês de janeiro. Então, vai depender do mês que você iniciar. Total investido no mês. Esse campo, pessoal, ele só vai ser preenchido quando você efetuar um investimento. Então, dentro do projeto, vamos supor aqui que nesse mês sobrou ali 2.600, mas que você investiu só R$ 600 no Tesouro Selic. Legal, o total investido no mês vai aparecer aqui. Então, resumindo, eu tenho tudo que entrou no mês, eu tenho as despesas fixas, que eu já expliquei a importância disso, que a gente vai criar reserva de emergência utilizando exatamente essas informações. Eu tenho as despesas variáveis e eu tenho aqui o meu futuro que a gente está construindo. Aqui embaixo, total de gastos, sobrou para investir e total investido no mês. Legal? Perfeito. Então, controle de gastos. Aqui a gente consegue ter informação visual. Então, se eu preencher aqui no mês de fevereiro, vamos botar lá, salário, repetir, 5.000. Vamos supor que você fez um extra aí um pouquinho maior, 3.000. Aqui eu vou repetir a prestação de 2. Vou deixar aqui o mesmo valor também de 1.500. Repara que aqui sobrou um pouco mais para investir, né? Eu também não preenchi aqui embaixo, né? Vamos preencher 250 de internet, 150 de assinatura, R$ 500 de gastos extras, mas como teve uma renda um pouquinho maior, você sobrou um pouquinho mais para investir e aqui o teu controle de gastos já sinalizou aqui, ó, uma leitura diferente, tá? Então essas duas abas são bem simples. Qualquer dúvida que vocês tiverem também vocês vão entrar em contato com o suporte. Bom, agora vamos para a quarta aba, que é a reserva de emergência, que eu achei muito legal, né? Eu fiz com o maior carinho e eu achei que ficou muito bacana mesmo. Reserva de emergência, aquele colchão que você precisa ter guardado porque a vida é imprevisível e a gente vai estudar as classes de ativos, renda fixa, renda variável. Então, para que você possa, por exemplo, ingressar em renda variável, comprar ações, ETF, fundos imobiliários, ativos que variam, você tem que ter ali uma reserva, porque a vida é imprevisível e aí você pode precisar resgatar o dinheiro que está na ação e naquele momento a ação esteja em baixa e você pode perder dinheiro com isso. Então, o objetivo da reserva de emergência é criar esse colchão. Mas depende muito do seu perfil. Então, aqui, pessoal, primeiro você vai colocar o seu nome, João Beck, aqui é o meu. Profissão, qual é a sua profissão? Para não colocar profissão em si, eu desmembrei em 3 tipos. Funcionário público, que tem uma estabilidade maior. CLT, né, se você tem carteira assinada ou se você é autônomo, assim como eu, né, que você tem menos direitos, tá? Então, como é que vai funcionar? Se você é CLT, a planilha vai calcular de acordo com os seus gastos fixos e vai multiplicar por 6 meses. Se você é CLT, ela vai multiplicar por 10 meses. E se você é autônomo, por 12 meses. Calma, vou explicar. Vamos considerar que você é funcionário público, ok? E aí vamos lá no controle financeiro. Repara aqui, despesas fixas. Em um mês foi 3.500, no outro também 3.500. Então, qual é a conta que a planilha vai fazer para você? Está vendo que ela já calculou aqui, ó? Distância até a reserva de emergência, 21.000. Que valor é esse? Ela pegou 3.500 e multiplicou por 6. Se eu alterar aqui, por exemplo, para CLT, ela vai multiplicar por 10.
Então é 3.500 vezes 10. Você precisa acumular 35 mil reais para montar a sua reserva de emergência. E se você for autônomo, assim como eu, ela vai multiplicar por 12, tá? Lembrando que ela pega a média. Então, fiquem super tranquilos de preencher aqui de acordo com o que realmente é. Porque se eu mudar aqui, por exemplo, tá? Eu vou fazer o seguinte, para facilitar. Eu vou excluir esses dois, tá? E vou excluir 1.500. 3.500 ali. Vou deixar aqui vazio. Vamos voltar lá para a reserva de emergência. O que ela fez agora? Ela pegou o valor, deixa eu só atualizar aqui, e multiplicou por 12. Então ela pegou 3.500 e multiplicou por 12. Que dá lá os 42 mil, certo? Agora, se eu considerar que é SLT, por exemplo, 35 mil, ficou claro? Então, essa parte vocês entenderam. Legal, João. Agora volta para o controle financeiro. Vamos supor que o seu gasto fixo aqui, porque você assumiu uma prestação, por exemplo, agora de um carro, passou para 3 mil reais. Poxa. E aí você continua com o custo fixo de alimentação em 1.500. Agora, as suas despesas estão em 4.500. Então, o que a conta já faz para você? Ela faz a média. Então, ela fez uma média de 4.500 com 3.500, tá? Desculpa, 3.500 com 4.500. Então, você soma, divide por 2 e multiplica pelo fator, que aqui no caso CLT é 10. Pronto, já chegou em 40 mil. Tá? Então, vocês podem ficar muito tranquilos de preenchendo aqui mês a mês, porque a reserva de emergência vai ser uma média, não vai ficar preso a um mês do seu custo fixo. Então, você tem essas três opções aqui. Caso você já tenha uma reserva de emergência, tá? Então, João, eu entrei no desafio, mas eu já tenho uma reserva de emergência. Eu tenho 10 mil na poupança, eu tenho 10 mil num CDB. Legal, coloca aqui que você já tem esse valor, 10 mil reais, por exemplo, e aí ele já vai subtrair. E aí ele fala, olha, então você precisa acumular mais 30 mil. Caso você esteja iniciando, você vai deixar aqui zerado e a planilha calcula aqui para você, tá? Ficou claro? Super simples aqui a regra. Qualquer dúvida, como eu falei, vocês vão chamar o suporte. E agora a parte mais interessante do projeto, aonde você corre e aí quanto vale o seu quilômetro, tá? Eu vou apagar aqui, pessoal, deixar aqui zerado. E eu vou explicar para vocês cada campo aqui, como funciona. Eu achei muito legal essa planilha, estou utilizando e quem me acompanha está lá acompanhando comigo, está vendo que eu estou postando ela. Bom, aqui é o seguinte, deu um erro aqui, mas eu vou corrigir. Quanto vale o seu quilômetro? Né? Esse aqui é o barato da história. Então você vai começar a correr. Né? Você começou no desafio, foi lá, correu 10 quilômetros. Aí na terça-feira você correu 5 quilômetros. Depois você correu 7 quilômetros. Você vai colocando aqui, 5 quilômetros. Você pode preencher aqui, né, se você tem um valor para investir considerável no mês, e você já quiser preencher aqui, ó, meu quilômetro vale 10 reais, tudo bem. Ela já vai calcular aqui para você e vai preencher aqui o valor que você precisa investir. E aí no final do projeto, ou no final do mês, ou a cada semana, da forma que você achar melhor, você faz o investimento. Como também você pode calcular quanto vale o seu quilômetro. Então você pode deixar aqui zerado, tá? Eu esqueci de falar do mês aqui, tá, pessoal? É importante, porque depois você vai guardar essas informações. Então a gente vai iniciar aqui no mês de novembro. Pronto. Vamos lá. Você foi correndo aqui, preencheu todos os meses da planilha, e aí você falou assim, tá, mas eu só tenho 500 reais para investir. E vamos supor que você correu, vou botar aqui 30 quilômetros, depois você correu uma maratona no sábado de 42 quilômetros, totalizou 99 quilômetros, tá, João? Mas eu só tenho esse mês 500 reais para investir. Tudo bem. Então, o seu quilômetro vale 5,05, tá? Ao fazer isso, ela já calcula quanto vale o seu quilômetro. Então, você tem a opção de preencher quanto vale o seu quilômetro ou deixar que a gente calcula para você quanto vale o seu quilômetro, tá? Bom, fechei o mês. Vamos para o próximo mês. Clica aqui, ó, próximo mês. Essas informações irão ficar aqui consolidadas. Vai criar uma nova aba aqui para você, tá vendo? Novembro. E vai ficar salvo. Então, se você depois quiser voltar, poxa, eu comecei a correr lá no projeto do João, quero ver o primeiro mês, quantos quilômetros eu corri, apenas para que você possa ter a informação armazenada.
E automático, obviamente, de forma automática, quando você faz isso, zera tudo aqui para você e aí você já começa a preencher novamente, tá? Então, é super simples a planilha. Você faz ali um controle, como eu disse, das suas finanças pessoais. Você faz um controle dos seus quilômetros e bora correr, pessoal. Bora correr e investir.